Bom, vamos lá, bom dia. Estamos na página 137. Tem uma história muito interessante. Shabbat, a fonte da bênção. A gente tem assim, na década de 30, Nova York, então a América era um caldeirão da humanidade, inundada de imigrantes de todo o mundo em busca de fama, fortuna, como a gente diz, o sonho americano, e uma vida nova num país onde as próprias ruas eram pavimentadas com ouro. Somente depois de atravessar as fronteiras desse país dos sonhos é que a maioria descobria que a perfeição e a glória eram apenas isso mesmo, um sonho. Na prática, muitas pessoas pensavam, certo, você vai para a América, vai se dar bem, etc. E não necessariamente isso se concretiza. Então, aí quando as pessoas chegavam lá e via que a labuta é grande. Então, as pessoas labutavam longas e miseráveis horas em fábricas e oficinas clandestinas apenas para colocar pão na mesa. Os supervisores eram exigentes, opressores e inflexíveis, pois para cada trabalhador que empregavam, havia outros 10 implorando para preencher sua posição. Então, eles realmente estavam ao direito de abusar do poder, vamos dizer assim. A jornada de trabalho era de 6 dias por semana, incluindo os sábados. Guardar o Shabat tornara-se uma batalha árdua para aqueles que ansiavam em cumpri-lo. Quando os trabalhadores judeus abordavam seus supervisores na sexta-feira para explicar que não poderiam vir no dia seguinte, os encarregados apenas balançavam a cabeça e respondiam: se você não vier amanhã, não precisa nem voltar na segunda-feira. Os novos imigrantes suportavam esse desafio nobremente e, semana após semana, eram forçados a iniciar uma nova busca por emprego, apenas para se encontrarem desempregados novamente no próximo final de semana. Muitos judeus puros e tementes a Deus sucumbiram tragicamente às circunstâncias, incapazes de encarar suas esposas e filhos no fim de semana, incapazes de admitir que haviam perdido mais um emprego, incapazes de suportar a mera ideia de que suas famílias passariam fome. Poucos foram os que enfrentaram o desafio, que triunfaram sobre o teste e a humilhação. Semana após semana, eles chegavam às suas casas na sexta-feira, sabendo que não tinham para onde voltar na segunda-feira. E semana após semana, eram forçados a vagar pela cidade novamente à procura de emprego. Por falta de alternativa, alguns estavam determinados a abrir pequenos negócios próprios, enquanto outros recorriam à execução de tarefas service, às vezes degradantes, para evitar profanação do sagrado Shabat. Meir Klein, um desses homens, havia trabalhado em nada menos que 15 empregos antes de ser demitido mais uma vez. Vendo que suas opções estavam diminuindo a cada semana, ele aceitou a humilde tarefa de faxineiro num prédio de escritórios em Manhattan. Apesar da posição indigna para quem com seu conhecimento, Meir trabalhava com competência e eficiência, mantendo sua postura orgulhosa e sorriso agradável, tão incomum para um simples faxineiro. Seus esforços chamaram a atenção de seu empregador, que ficou satisfeito com a aptidão e devoção do faxineiro ao trabalho. Vendo que havia agradado seu chefe, Meir reuniu coragem para abordá-lo e disse: Senhor, gostaria de pedir uma coisa. Se possível, gostaria de trabalhar nas sextas-feiras de manhã. E então, nas noites de sábado, voltarei novamente e deixarei este lugar impecável. Mas, por favor, peço que não me faça trabalhar no sábado, que é meu sagrado Shabat. O gentil empregador de doce coração concordou de bom grau e Meir ficou em êxtase. Aquela seria a primeira vez em muitos meses que ele manteria um emprego por mais de uma semana. Meir permaneceu no trabalho por aproximadamente 1 ano e meio, durante o qual ele ganhou a amizade e o respeito de todos os membros da equipe de funcionários do escritório, que se maravilhavam com sua maneira discreta, natureza refinada, dedicação e dignidade. Meir realizava todas as tarefas com perfeição, mantendo o escritório em perfeitas condições, enquanto ele próprio se deleitava com o prazer e o alívio de simplesmente não se preocupar. Não se preocupar com o emprego, não se preocupar com Parnassá. Ele tinha um pequeno apartamento aconchegante, uma renda estável, filhos queridos, o que mais um homem poderia querer.
E foi precisamente então que os desafios que ele tinha tanta certeza de que finalmente ficaram para trás retornaram com força total. De repente, em uma segunda-feira, seu chefe, seu Walker, o chamou para seu escritório e informou que o acordo de sexta-feira e sábado à noite estava cancelado, exigindo que Meir se apresentasse para trabalhar no sábado. Mas, senhor, eu sempre me certifico de que o escritório esteja impecável antes e depois. Ok, e agora é hora de você começar a fazer o mesmo também no sábado. Seu chefe respondeu friamente. Meir tentou entender sua situação bizarra. Aconteceu algo? Alguma coisa de errado no último ano e meio? Foi algo que eu fiz? Walker lhe silenciou com um olhar. Para de tentar arrumar desculpas. Eu sou o responsável e você é apenas um funcionário. Você falou que fará o que eu dizer, não há o que decidir. Entendendo que essa realmente era sua última chance, Meir implorou ao homem com lágrimas nos olhos para que reconsiderasse, mas Walker estava inflexível. A semana passou rápido demais e antes que Meir percebesse, era sexta-feira no escritório. Na esperança de que o Sr. Walker mudasse de ideia, Meir se aproximou dele no meio da tarde de sexta-feira para lembrá-lo de que ele não viria no dia seguinte. Então, este é seu último dia aqui, Walker ameaçou. Gostaria que reconsiderasse. Sugiro que você reconsidere. Você ficará desempregado, sem um tostão. Como sustentará sua família? Meir ergueu seu queixo. Eu vou me virar assim como eu me virei até agora. Deus está comigo. Aconteça o que acontecer, não vou profanar meu sagrado Shabat. Meir voltou para casa naquele dia com o coração pesado, mas imediatamente deixou de lado suas preocupações e entrou no espírito de Erev Shabbat. Na segunda-feira, ele saiu em busca de um novo emprego, mas voltou para casa de mãos vazias. Aconteceu o mesmo na terça, quarta e quinta-feira. Na sexta-feira, ele sabia, não valia a pena nem tentar. Ele estava determinado a recomeçar na segunda-feira. No entanto, a segunda semana não foi melhor do que a primeira, e nem a terceira ou quarta semanas viram qualquer progresso. Enquanto isso, os Klein viviam poupando, consumindo de modo escasso suas economias que eles haviam guardado centavo por centavo. No fim do segundo mês, Meir estava desempregado e as últimas reservas dele tinham acabado. No meio do terceiro mês, ele não teve escolha a não ser pedir dinheiro emprestado, enquanto continuava o que estava se tornando uma busca infrutífera por emprego, porque ninguém estava disposto a contratar um funcionário que se recusasse a trabalhar um dia da semana. 5 meses depois de ter sido demitido, Meir ainda estava desempregado e endividado. Quando ele abordou seu credor para outro empréstimo, o homem respondeu: Esta é a última vez que posso lhe emprestar dinheiro. Você tomou emprestado por 3 meses consecutivos e o primeiro empréstimo já está vencendo. Os Klein estavam se aproximando do ponto de desespero. Meir estava desempregado há quase um ano, há quase meio ano. E eles estavam sem um tostão, sem nem mesmo uma halá para cortar-nos para o Shabat. Sem escolha, ele pegou o pão que sobrou de quinta-feira e recitou a Motzi, distribuindo pequenos pedaços para sua esposa e filhos. E essa foi sua seudá de Shabbat, a refeição de Shabbat. Meir se esforçava para manter um comportamento elevado durante a refeição, substituindo o peixe e o frango por divrei Torá e zemirot. Quando todos os outros se retiraram, ele se sentou em sua cadeira de balanço, levantou os olhos sofridos para seu pai nos céus. Ribono Shel Olam, Senhor do Universo, por favor, tenha misericórdia de mim e da minha família. Eu me sacrifico tanto pelo bem do seu sagrado Shabbat, mas não consigo mais fazer isso. Não suporto ver os rostos famintos e aflitos das crianças. Não suporto ouvir ainda dizer a elas que tudo o que nos resta são 2 batatas e uma cebola. Ajude-nos antes que nos rendamos. Dê-nos força para que não caiamos. Em Motzai Shabbat, batidas soaram na porta. Meir abriu e ficou surpreso ao ver seu antigo empregador, Sr. Walker, parado ali com uma pasta na mão e acompanhado por um distinto cavalheiro em trajes caros. Podemos entrar? Walker perguntou. Claro, certamente. Meir rapidamente se recompôs e os conduziu para seu modesto apartamento. Sua esposa, enquanto isso, apressou a trazer copos de água fria, que era tudo que tinha na casa. Após um breve momento de silêncio, Meir perguntou: Como posso ajudá-los, cavalheiros? Klein, conheça meu sócio, Carl Hanson. Você nunca viu antes, porque ele se encontra com clientes fora do escritório, enquanto eu mantenho as coisas sob controle na empresa.
Há 6 meses estávamos discutindo sobre investir em uma fábrica nova e moderna. E mencionei a Carl que empreguei centenas de trabalhadores na minha vida, mas nunca conheci um funcionário tão leal e honesto quanto você. E contei a ele que você é um judeu ortodoxo. Carl me disse que todos os judeus que ele conhece são leais e honestos, até o ponto do dinheiro, e que um judeu venderia sua própria mãe por R$ 1,01. Discutimos sobre isso, e finalmente eu disse a ele que sabia como provar que ele estava errado. Se eu ordenasse que você trabalhasse no seu Shabbat, você desistiria do emprego e perderia a sua renda e sustento, em vez de violar sua religião. Eu disse a ele que você perderia todo o seu dinheiro e ficaria em casa sem um tostão para proteger sua fé. Carl disse: ele pode continuar assim por 1 mês ou 2, mas vai sucumbir suficientemente rápido, como todos eles fazem. Dou a ele 6 meses. 6 meses são suficientes para provar que você está errado. E eu garanto que ele vai violar o Shabbat muito antes disso. Apostamos $10.000. Estamos seguindo você há meses para ver se quebraria ou não. E ele deu uma piscadela. Tomamos todas as precauções para que você não conseguisse um único emprego nesse meio tempo. Hoje, faz precisamente 6 meses do dia em que eu o demiti. E eu ganhei a aposta. Ele abriu sua pasta e orgulhosamente se viu pilhas organizadas com notas de dólares. Este dinheiro é seu por direito, lhe disse, entregando a pasta para Klein. E eu gostaria de lhe oferecer um emprego, não como faxineiro, mas como meu supervisor. Com o tempo, esse judeu se tornou um dos maiores filântropos e doou generosamente para instituições de Torá e yeshivot na América e em Eretz Israel. Em seus últimos anos, Meir Klein frequentemente recontava a história, acrescentando no fim: lembro-me de pensar, Ribono Shel Olam, o que você quer de mim? Estou desempregado há 6 meses, estou sem dinheiro e meus filhos estão à beira da destruição. Só em retrospecto percebi que Hashem havia orquestrado esses eventos para me elevar do trabalho braçal de um faxineiro e me tornar um encarregado. O que eu, com minha visão limitada, via como fracasso, desafio e dificuldade, na verdade era um modo maravilhoso de Hashem me levar ao auge do sucesso. Muitas vezes, o que vemos como os desafios e obstáculos mais extenuantes ao longo do caminho são realmente degraus que nos permitem subir até o cume. E quem merece escalar o Har Hashem, o monte de Deus? Aquele que entende que os desafios que ele vê como impedimentos para a sua Avodat Hashem, serviço a Deus, não são obstáculos, mas as grandes pedras que ele deve escalar para chegar ao topo. Acho que essa daqui não necessita nem comentários. Como que a gente tem que ter fé e ter princípios. E quando você é firme a teus princípios, na prática, a tua fé, você até merece o respeito dos outros. O mundo te respeita pelos teus princípios e teus valores. E se você é firme, então você só merece o respeito deles. Foi.